Olá, vamos agora fazer uma demonstração de um exercício para se projetar um sistema servo. O sistema servo, ele é uma evolução no regulador de estados. No regulador de estados, o que nós tínhamos? Nós tínhamos, então, a possibilidade de levar os polos originais de um sistema para uma posição desejada. Mas o regulador de estado funcionava como? Ele funcionava com entrada nula, ou seja, para referências nulas. Então, com as referências nulas, através de um vetor de ganhos, eu posicionava minhas variáveis de estado de modo que os polos desejados apresentassem uma dinâmica do sistema, então, desejada. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos ampliar um pouquinho esse contexto, tá? Para ter o regulador de estados. Então, como que nós vamos fazer isso? Manteremos a mesma estrutura de um regulador de estados. Para o sistema servo, nós acrescentaremos, então, o integrador e o elemento de ganho, tá? Para fazer essa correção. Lembrando que o modelo, ele traz aqui na entrada uma retroalimentação da saída, coisa que no regulador de estados isso não tinha, e que a entrada, ela é negativa, tá? Então, aqui há uma negação da entrada. Então, temos que respeitar esse modelo. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos resolver esse problema aqui? Nós vamos montar essa estrutura, tá? E nós precisamos definir quem é o valor de K1 e o vetor K2. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula de Kahneman, tá? De Ackermann. A fórmula de Ackermann, tá? Ela vai fazer o quê? Ela vai me dar uma expressão, um vetor, onde o primeiro elemento é o vetor K1, o elemento K1, e os outros elementos na sequência são esse vetor K2, que são correlacionados com a sua respectiva variável de estado, tá? Então, o elemento K21 é, então, o X1, elemento K22 é o X2, e assim sucessivamente. Mas, para isso, nós precisamos conhecer quem? Precisamos conhecer a matriz de controlabilidade aumentada e a matriz A aumentada, porque é a partir dela que nós vamos alimentar o vetor de Ackermann, ok? Bom, então, está aqui o nosso problema que nós vamos resolver. Para um sistema proposto, projete um controlador de variável de estado do tipo servo para um tempo de acomodação de 0,5 segundos, utilizando o padrão Bessel, obtendo uma matriz de ganhos e resposta ao degrau. Então, esse aqui é o nosso problema, tá? Que se apresentou, que a gente vai, então, resolver. Temos aqui a nossa matriz A, temos aqui a nossa matriz B, e temos aqui a nossa matriz C original, ok? Só que nós queremos levar esse sistema dinâmico para, então, novos polos em que correspondam ao padrão Bessel de resposta, com tempo de acomodação de 0,5 segundos. Então, antes, o que nós vamos fazer? Vamos, então, definir o diagrama de blocos, ok? Então, como que nós vamos fazer o diagrama de blocos desse sistema? Nós vamos primeiro expandir essa expressão que está na forma matricial para a equação diferencial no espaço de estados. Como? Multiplicando cada elemento das matrizes aqui pelo seu respectivo variável de estado, e nesse caso pelas suas entradas, tá? Então, derivada de x1. Derivada de x1 é 2 vezes x1 mais 1 vezes x2 mais 1 vezes u de t. Vamos expandindo cada um dos elementos. Chegamos a esses valores que aqui estão. E aí, a partir desses valores, nós definimos, então, o diagrama de blocos. Qual a estratégia utilizada aqui? Nós primeiro começamos pela saída, que é mais prático, tá? Então, o que é a saída? Y é igual a x1 mais x2. x1 mais x2. Se x1 é variável de estado, é porque a entrada dele é a derivada de x1. Se x2 é variável de estado, é porque ele é a saída do integrador e a entrada dele é a derivada de x2. Já temos aqui, então, derivada de x1, derivada de x2. Aí é só pegar os elementos da expressão e a gente monta o diagrama de blocos. Esse é o diagrama de blocos original. Mas o que nós queremos fazer? Nós queremos implementar, né, montar um regulador de estados. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos, então, pegar esse diagrama. Nós vamos pegar esse diagrama e acrescentar, então, o modelo do sistema servo. E como que vai ser o modelo do sistema servo? Para cada variável de estado, nós vamos acrescentar o valor K2 respectivo, K21, K22, retroalimentar somando, e vamos acrescentar um integrador e o elemento K1. E fazer uma retroalimentação da saída com a entrada, que agora não é mais u de t, e sim uma referência, um desejo, tá? Negando essa entrada, ok? Tá aí o nosso sistema. Bom,
Feito isso, primeira coisa que nós temos que fazer é aplicar os critérios de controlabilidade e observabilidade. Porque o sistema, independente de ser um regulador de estado, independente de ser um sistema servo, ele só vai poder ser controlado se a gente puder fazer a controlabilidade e a observabilidade. Então, como que a gente vai fazer isso? Né? Então, nós vamos pegar a matriz de controlabilidade, e aí já é sabido que a matriz de controlabilidade vai ser quem? Vai ser B e o multiplicado pelo elemento AB. Então, temos aqui a matriz de controlabilidade, ela vai ser B, e o segundo elemento vai ser AB. Então, multiplicando A por B, temos aqui a expressão, temos aqui os valores, montamos a matriz de controlabilidade. Agora, o que se faz? Agora, a gente faz o determinante dessa matriz de controlabilidade. Se ele for diferente de zero, é porque o sistema é controlável. E tá ok, ó. O determinante vai dar menos 3, então o sistema é controlável. A gente faz a mesma coisa para a matriz de observabilidade, tá? A matriz de observabilidade vai ser C, e na segunda linha C vezes A, tá? E da onde é que a gente tira esses valores? Primeiro a gente faz essa multiplicação aqui, ó, de C vezes A, matriz C vezes a matriz A, e aí nós temos esse resultado, colocando aqui o resultado, a matriz C, matriz A, nós teremos aqui, então, o resultado final, que vai ser o quê? Vai ser o determinante igual a 1. Determinante da matriz de observabilidade é igual a 1, ou seja, o sistema é observável. Então, eu consigo dar seguimento à minha proposta de criar um sistema certo. Bom, a partir daí, o que nós temos que fazer? Definir a matriz de controlabilidade aumentada e sua devida inversa, porque a gente vai precisar dela para os cálculos que virão logo na sequência. Como que a gente faz para definir essas matrizes aí? Bom, começando descobrindo exatamente, definindo a partir do problema quem é a matriz A, B e C. Estão aqui elas, matriz A, matriz B, matriz C. O que é a matriz de controlabilidade aumentada? É essa expressão aqui, ó. É uma matriz montada pela matriz C, pela matriz A, e com zeros para tornar a matriz quadrada. Então, fazendo essa montagem, nós chegamos a essa matriz aqui, ó, que é o nosso A aumentado. Tá? Então, nota que em azul aqui, ó, são os elementos da matriz C, em roxo estão os elementos da matriz A, tá? E aqui nós colocamos, então, zeros para deixar a matriz quadrada, ok? Já temos a nossa matriz A aumentada. Agora faremos uma semelhante para a matriz B. A matriz B, o que é? Ela vai ser o elemento B aqui embaixo e para cima coloca zeros só para completar e deixar ela na mesma dimensão. Aqui nós temos que ter 3 linhas, tá ok? Então, já temos a matriz B aqui, ó. Então, agora, fazendo a devida montagem, nós temos aqui, ó, matriz B aumentada é igual a 0, 1, 1. Esses dois 1s em vermelho é a matriz B, e esse 0 é o que a gente acrescenta para tornar ela na mesma quantidade de linhas, tá? E manter a linearidade. Bom, feito isso, nós vamos fazer o quê? Ó? Nós vamos, então, calcular a matriz de controlabilidade aumentada, que vai ser o quê? Matriz de controlabilidade muito parecido com a matriz com que a gente já tinha feito em controlabilidade, só que agora com os elementos aumentados. Vai ser a matriz B aumentada, matriz A aumentado vezes B aumentado, matriz A ao quadrado aumentado, A aumentado ao quadrado, vezes B aumentado. Notem que agora deu 3 elementos, enquanto que antes a matriz de controlabilidade tinha somente 2 elementos. Mas aqui é o sistema original, agora é o sistema projetado. E quando eu projetar esse circuito, lembra que eu falei? Nós vamos acrescentar mais um polo. Então vão ser 3 polos. Então se tem 3 polos, nós precisamos de 3 elementos. Tá ok? Essa aqui é a regra. Bom, para isso, a B a gente já tem, já está aqui a matriz B aumentada, nós precisamos fazer esses cálculos, tá? A vezes B e A ao quadrado vezes B. Então, fazendo esses cálculos aqui, ó, o que nós temos, tá? Ó, fazendo primeiro A vezes B vai resultar nessa expressão, ok? Matriz A aumentado vezes B aumentado dá esse vetor. Linha vezes coluna somado dá esse elemento. Linha vezes coluna somado dá esse elemento. Linha vezes coluna somado desse elemento. Agora, se eu pegar o elemento ao quadrado, ou seja, a matriz A aumentada vezes ela mesma, nós temos esse valor aqui, ó, A aumentado vezes ela mesma. E aí, se a gente pegar, então, agora que a gente já tem o aumentado ao quadrado, então, e o que é o A aumentado ao quadrado vezes a matriz B? São esses elementos aqui. Com isso, ó, nós temos os 3 elementos para compor a matriz
a matriz de controlabilidade aumentada, ó. A vezes B, tá aqui ele, tá? E A ao quadrado B aumentado, tá aqui o segundo elemento. E aqui o próprio B, né? O próprio BA, B aumentado já entra aqui. Agora, então, a gente pode dar seguimento no cálculo. Então, como que fica a montagem dessa matriz? A matriz de controlabilidade aumentada fica dessa forma aqui. Ok? Ó, primeiro aqui a matriz B, depois a matriz AB, tá aqui o resultado dela, e aqui a matriz A ao quadrado B, daqui saiu o resultado dela. Agora, o que tem que fazer? Agora, nós temos que fazer o inverso dessa matriz. Então, vocês se lembram, né? O inverso de uma matriz de 3 por 3, como é que se faz? É 1 sobre o determinante dessa matriz vezes a matriz adjunta. E a matriz adjunta, o que que é? É a matriz transposta, pega a linha e transforma em coluna. Depois do resultado da matriz transposta, tu faz as matrizes menores, para cada elemento tu calcula o determinante dos demais elementos que compõem a matriz 2 por 2, onde linha e coluna não toca no elemento desejado. Faz isso para cada um dos 9 elementos. E depois multiplica pela matriz de cofatores, onde a soma dos 2 elementos de cada fator, se for ímpar, tu vai multiplicar por menos 1. Se for par, deixa quieto, tá? Mas nessa altura do campeonato, a gente já pode começar a utilizar uma ferramenta computacional para fazer isso. Então, utilizando o Scilab, o que que a gente faz? A gente utiliza essa expressão aqui, ó, tá? Inv, aí eu boto aqui a matriz, ó. Tá aqui a primeira linha, segunda linha, terceira linha, o inverso dessa matriz. E aí a gente tem como resultado essa expressão aqui, tá? O inverso da matriz de controlabilidade está aqui. Esse é o valor. Feito isso, qual o nosso próximo passo, né? Vamos colocar aqui no passo C. Nós vamos, então, agora definir o polinômio desejado. Afinal, qual o polinômio que representa os polos que eu desejo para esse sistema? Porque, a lembrar, a única coisa que eu desejei até o momento foi um tempo de acomodação de 0,5 segundos. Então, vamos lá, vamos definir quem vai ser esse polinômio desejado, tá? Então, lembrando que nós temos um tempo de acomodação desejado de 0,5 segundos. E é o padrão Bessel. Ora, 3 polos no padrão Bessel são esses valores aqui, são valores tabelados. Esses são os polos Bessel, tá? Então, se eu desejo 3 polos, são esses polos aqui. Porém, esses polos são projetados para um tempo de 1 segundo. E eu estou com um tempo de meio segundo. Então, eu tenho que utilizar essa expressão para definir exatamente quem são meus polos desejados. É o polo Bessel dividido pelo tempo de acomodação, ok? Então, se a gente pegar para o polo 1, né? O polo 1 dividido pelo tempo de acomodação, tá aí o nosso polo desejado 1, menos 10. O nosso polo desejado 2 vai ser o quê? Vai ser o polo 2 Bessel dividido, então, pelo tempo de acomodação. Tá aí o nosso polo desejado 2, ok? Agora vamos ver, e o polo 3? Como o polo 2 e o polo 3, eles são simétricos, tá? Então, ele vai ser igual ao polo 2, só vai mudar o sinal da parte imaginária, tá ok? Ó, tá aí o nosso polo 3, ele vai ser, então, ambos vão ficar, ó, são 2 polos simétricos, em menos 8, mais ou menos 7,5. Então, teremos um polo em menos 10 e outros 2 polos simétricos em menos 8, mais ou menos 7,5. Ok? É essa posição que eu quero que os polos fiquem. Mas para que esses polos fiquem nessa posição, é necessário o quê? É necessário que eu tenha um polinômio desejado que gere isso. Tá? E como é que eu determino o polinômio desejado? Através dessa expressão. Faz S menos o polo desejado, né, de cada um deles e multiplica tudo isso. Tá? Com isso, nós teremos o quê? Teremos a expressão que determina qual o comportamento do meu sistema dinâmico em relação aos polos. E vamos fazendo, então, substituindo cada um desses polos aqui, ó, pelo seu polo desejado, né, colocando os valores, aí agora é só multiplicar, né? Cada elemento desse lado multiplica pelo elemento seguinte da outra expressão, e aí nós chegamos a essa conclusão aqui, ó, tá? Que o polinômio desejado, ele terá essa expressão.
já era esperado que fosse alguém de terceira ordem, porque eu tenho 3 polos, então S na terceira, mais 25,89S ao quadrado, mais 279,2S, mais 1.205, tá ok? Esses são os fatores, né, que determinam o polinômio desejado, que, uma vez tiradas as raízes, dá exatamente os polos que eu queria, ok? Já temos, então, o polinômio desejado. Agora, o que nós vamos definir aqui? Nós vamos definir o polinômio desejado na posição A aumentada, porque a gente vai precisar disso para a fórmula de Ackermann, tá? Então, nós já temos o polinômio desejado, acabamos de determinar ele, só que agora nós queremos o polinômio desejado na posição A. E nós tínhamos simplesmente o polinômio, por isso que nós utilizamos o S, que o S é uma variável. Agora, essa variável é o valor A aumentado, tá? Então, como que vai ser isso? Nós teremos aqui, então, quem é o A aumentado? Lembrando de lá, já resgatando essa expressão. A gente já calculou isso. O A aumentado é essa expressão aqui. É a matriz A, em cima a matriz B, e aqui completa com zeros para tornar ela quadrada. Essa é o A aumentado. O que é o A ao quadrado? O A ao quadrado a gente até já fez isso. A gente já calculou quem é ao quadrado, tá? Ao quadrado é essa matriz aqui vezes ela mesma. E o que é o A na terceira? O A na terceira vai ser essa matriz A aumentada, vezes ela, 3 vezes, né? Por que eu estou calculando isso? Porque aqui eu vou substituir agora o S, ó, cada um desses S's aqui, ó, vão ser substituídos pelo seu respectivo A. Ok? E aí, como que isso vai ficar? Da seguinte forma, tá? Trocando ali, então, tirando os S's e colocando o seu devido A, tá? E já feito a operação do expoente, ou seja, aqui seria o A aumentado na terceira, tá? Aqui seria o A aumentado ao quadrado, aqui seria o próprio A aumentado, tá? Temos aqui o nosso polinômio desejado na posição A. Então, matematicamente, operando, então, cada um desses elementos, pegando cada um desses escalares e multiplicando pelo seu respectivo vetor, nós temos, então, aqui o nosso polinômio desejado na posição A. O que eu fiz aqui? Apenas peguei aqui o 25 e multipliquei por cada elemento. O 279 multiplicamos por cada elemento. E o 125 multiplicamos por cada elemento. Lembre-se esse detalhe importante, né? Aqui é um escalar, eu não posso fazer uma soma de um escalar com uma matriz. Então, para eu somar um escalar, eu tenho que transformar esse escalar numa matriz, sem perder a sua magnitude. Então, como é que eu faço isso? Multiplico pela identidade. Então, é como tu multiplicar um número por 1. Ele não muda de valor, mas eu estou multiplicando ele por 1. E o que é o 1 na forma matricial? É a identidade, ó. Ou seja, é uma matriz com a diagonal principal tudo em 1 e todos os outros elementos igual a 0, tá? Então, multipliquei ele pela matriz identidade, agora sim, agora eu posso somar todos os elementos da minha matriz. E aí, fazendo isso, nós chegamos a esse resultado. Esse é o polinômio desejado na posição A. Tá ok? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos para o vetor E. O vetor E é bastante fácil, é mais uma questão conceitual, tá? O que vem a ser o vetor E? O vetor E é um elemento de linhas, desculpa, é um elemento linha única, tá? Onde ele tem várias colunas, onde a coluna bem da direita é 1 e a coluna da esquerda é tudo 0. E qual é o número de colunas? Nesse caso, é o número de polos mais 1. Mas como nós aumentamos um polo, né? Então, originalmente ele tinha 2, eram 2 variáveis de estado, logo 2 polos, nós aumentamos para 3, então aqui vai ter que ser um vetor com 3 colunas. Ok? Então, como que ele vai ficar? O elemento da direita igual a 1 e o restante da esquerda tudo 0. Está definido o vetor E. E agora, sim, aplicamos a fórmula de Ackermann. Tá ok? E como é uma fórmula, tem um modelo, eu tenho que respeitar esse modelo. Então, o que eu trago aqui de informações, né? Então, já sabemos quem é a matriz de controlabilidade aumentada, nós já calculamos. Ela está aqui, tá? A gente já resgatou isso. Ok? Agora, o polinômio desejado na posição aumentada, também já calculamos. Já sabemos quem ele é, tá? Quem é o vetor E? Também já definimos ele. Não é nenhuma questão de cálculo, é uma questão de definição. Já definimos quem é o vetor E. Então, agora nós podemos aplicar a fórmula de Ackermann. Que ela vai ser quem? Menos E, que a gente já sabe, tá? Matriz de contabilidade invertida, já temos ela aqui, o inverso da matriz de contabilidade, tá? Aumentada. E nós temos o polinômio aumentado, o polinômio desejado na posição A aumentada. Tá aqui ele.
ok? Então, aí agora vira uma questão matemática, né? Então, só tem que fazer com cuidado para não se perder, né? Tá? Então, troquei cada um dos elementos aqui do vetor K pelo seu respectivo valor numérico, tá ok? E aí nós chegamos, fazendo por partes, né? Primeiro eu fiz essa multiplicação daqui e aqui, ó. Então, linha vezes coluna somada para cada elemento, e aí nós chegamos a essa expressão, ó. Isso vezes isso é igual a isso, tá ok? E agora multiplicando pelo vetor E. Um detalhe que eu chamo a atenção aqui, ó, o que que é? É que esse vetor E é nós de menos na frente, tu não pode esquecer, tá? Ele tem uma coisa muito fácil para calcular, é porque ele tem dois elementos igual a zero, então praticamente ele elimina as duas primeiras linhas, e a última linha tu tem que inverter o sinal, porque tu está multiplicando por menos um, ó. Então, na prática, tu multiplica esse elemento por esse, e depois o que tu faz? Elimina as duas linhas de cima e inverte os sinais das linhas de baixo. E aí tu tem aqui o vetor K. Traduzindo, o que significa esse vetor K? Cada um dos seus elementos, tá? O elemento K1, ele vai ser... Deixa eu pegar aqui uma canetinha, ó. O elemento K1, ele está expresso aqui, ó, ele é o primeiro elemento do vetor. O elemento K21, ele vai ser o segundo elemento do vetor, sempre nessa ordem. E o elemento K22 vai ser o terceiro elemento do vetor, tá? Esse K21 está relacionado à variável de estado x1 e o K22 está relacionado à variável de estado x2. Bom, dito isso, conhecidos os vetores, e como a gente já sabia o que queria fazer, né? Ó, nós temos aqui o nosso modelo, o nosso diagrama de blocos, nós precisávamos era calcular esses vetores, agora que a gente já calculou, agora é só simular a resposta ao degrau em malha fechada, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Nós vamos montar, então, através de uma ferramenta computacional, que aqui a gente está usando o Scilab. A gente faz, então, a montagem desse sistema, tal qual o diagrama de blocos, tá? E aí se atribui, então, os ganhos, né? Então, K1, 401, né? O K22, 359, ó, porque esse aqui está conectado à variável x2, tá? E o K21, menos 388, ele está conectado lá na variável x1, tá ok? E aí fizemos a simulação desse sistema. E aí a gente vai ter, para completar o nosso quadro aqui, a seguinte resposta ao degrau. Deixa eu só pegar um pouquinho mais para cima aqui, ok? Ó. Então, essa vai ser a nossa resposta ao degrau. Eu tenho o sistema aqui, ó, e eu vou simular ele para vocês, ó. Esse foi montado aqui no Scilab, tá? E aí, então, quando a gente manda ele fazer exibir a curva, né? Então, estou aplicando aqui uma resposta ao degrau. No passo 0,1 eu começo a dar o degrau, da onde? De 0 para 1, tá? Então, eu estou dando um degrau unitário, e aí, então, eu tenho a seguinte resposta ao degrau. Olha uma coisa interessante que acontece aqui, ó, nesse sistema, tá? Notem, em 0,1 eu comecei a dar o degrau, tá ok? E o que o sistema fez? Em vez dele ir para o lado de atingir o degrau, ele foi para o lado inverso. E aí depois começou a subir e foi lá e atingiu e estabilizou. Notem que ele estabilizou mais ou menos por aqui, ó. Aqui ele começou a entrar na região de estabilização. Então, como eu dei o degrau em 0,1, ele teria que estabilizar em torno de 0,6, que é meio segundo, exatamente, ó. Em meio segundo ele fez a estabilização. Ele entrou na região de estabilização e ali ficou. Só que nesse meio segundo aqui, ó, o que ele fez? Ele jogou para o sentido contrário para depois atingir a estabilidade. Isso é muito comum, por exemplo, no pêndulo invertido, em que se o pêndulo está caindo, eu não posso simplesmente ir no sentido de trazer ele de volta, eu apenas estaria jogando ele para frente. Eu tenho que forçar ele ir para depois fazer o controle, tá? É muito comum nesses sistemas dinâmicos. Então, nem sempre os sistemas dinâmicos, eles simplesmente atuam passivamente, se elevando até a posição desejada. Às vezes, eles têm essa reação inversa para que ele possa, então, realmente efetuar o controle. Ah, mas eu não gostei disso daqui. Bom, então tu tem que desejar tempos diferentes, ou seja, talvez se eu fosse mais tolerante no tempo de acomodação, talvez ele não desse essa resposta aqui. Então, em outras palavras, se tu diz que tu quer um tempo de acomodação de 0,5 segundos, depois de 0,5 segundos ele vai estar exatamente onde tu queria. Agora, o que acontece antes, isso é problema do método, tá? Do sistema servo. Tá ok? Então, esse é o método implementado, esse é o método simulado, e esse, então, é a resposta ao degrau, tá? De o nosso problema, então, que nós tínhamos, então, aqui um problema, né? Um sistema dinâmico,
E nós criamos, então, um sistema servo projetando os vetores de ganho. Tá ok? Bom, espero que tenham gostado. Então, a ideia é que vocês agora pratiquem isso, né? Pratiquem, apaguem um pouquinho essas respostas, tentem refazer todos esses cálculos que eu fiz aqui com vocês, e aí vocês vão monitorando se está chegando a resposta adequada para pegar bem, para entender bem como é que funcionam esses conceitos do sistema servo e de se poder se trabalhar com as variáveis de estado. Ok? Então, beleza, e até a próxima aula.